O DUNF, ele é uma representação física, por isso que eu posso imprimir uma e mandar para o seu produto. Quando você compra alguma coisa pela internet, não vem um XML no seu e-mail? Essa é a nota. Inclusive, você consegue, numa série de sistemas aí de contabilidade e tudo mais, você consegue importar esse XML, tá? Para ele ver o que você comprou, qual o valor, total de imposto. E você consegue com um número que tem lá dentro que a gente chama de chave, né? Um número gigantesco, que a gente usa para consultar a nota e imprimir o DUNF. É basicamente isso que é o DUNF. Ele é um papel que tem os dados que estão lá no XML dentro de cada campinho. É um papel. É, só isso. É um papel, assim. Tanto que quando você compra alguma coisa pela internet, você recebe um papel em PDF do DUNF e você recebe na caixa, quando vem, geralmente vem do ladinho assim no plastiquinho, ou você pode imprimir de novo se você perder. É algo assim, ele não tem valor fiscal. Ele é obrigatório, mas ele não tem valor fiscal. O que tem é NFE. Por exemplo, se você sofrer uma autuação, o fisco não vai querer saber dos seus DUNFs. Ele vai querer saber dos seus XMLs de NFE. Beleza? Aí, o que aconteceu? O pessoal foi percebendo o quanto funcionava bem esse meio de documento eletrônico, tá? Todos esses outros aqui, ó, MFE, NFCE, SAT, são documentos eletrônicos. Tá? Funcionava bem, era mais barato, facilitava as operações fiscais. E aí o pessoal foi percebendo furos da NFE ou aquela coisa, aquela coceirinha que o Estado tem de colocar mais controle, de detalhar o controle. E aí eles criaram um negócio chamado NFCE, que é basicamente a mesma coisa que NFE, inclusive usa o mesmo layout de arquivo XML, só que para consumidor final. E aí eles foram pendurando uma série de coisas. Ela tem tributação diferente, ela tem um CFOP diferente, ela tem um DUNF diferente. Isso foram saindo leis, tá? Aí vai fazendo uma fila de um pacote de lei de 60 páginas, parará, que é o cara que está desenvolvendo o software tem que ler isso aí. E aí, o NFCE ele tinha uma coisa que fisicamente mudava muito ele. A NFE era algo pouco prático. Eu não sei se vocês lembram da época em que você ia, sei lá, no Açaí, por exemplo, que é um cliente nosso, vamos usar ele de exemplo, e tinha uma impressora desse tamanho no caixa, que é a famosa LX300. Era para imprimir o DUNF da NFE. Hoje não precisa mais. Aí eles fizeram a NFCE. O DUNF da NFCE é nessa bobina aqui. E ele imprime naquele tipo de impressora ali. Qualquer impressora daquele tamanhozinho ele imprime. Aí ele tem um formato diferente e tal, ele tem um outro pacote de legislação diferente para especificar onde fica cada número dentro do cupom. Tá? E aí, assim, o que vocês vão ver depois, mais pra frente, é que NFCE está na maioria dos estados do Brasil, tá? Foi disseminando. Cada um, né, como aquele negócio da capitania hereditária, foi colocando um ponto, uma corzinha, uma informação a mais, uma frescura. Mas basicamente elas são a mesma coisa. Aí depois vem esse cara aqui. Esse cara aqui a gente brinca aqui na Conecto de que a NFCE era o rascunho do SAT. Porque quando estavam projetando o NFCE, o pessoal na verdade queria chegar no SAT. Mas não chegaram. Chegaram muito tempo depois. Que o SAT, ele é de São Paulo, até agora ninguém adotou em outros estados. O Ceará tentou miseravelmente, depois a gente vai falar sobre isso daqui. E o SAT, o que ele é basicamente? Ele é uma NFCE, ele é um documento eletrônico que não depende de comunicação com ninguém. Porque é assim, legal, até agora a gente falou que tem um arquivo XML, tal, a nota não é mais o papel é só um acessório, é um DUNF, tá legal. Mas e a segurança disso tudo? Como é que eu vou impedir, por exemplo, que alguém emita notas em documentos eletrônicos fingindo ser o meu estabelecimento? Como é que eu vou evitar que, por exemplo, eu peça para alguém emitir notas em meu nome? Como é que eu vou impedir que alguém cancele
as minhas notas sem que eu autorize. Aí a gente tem uma segurança. No caso da NFA e da NFC, a segurança é a Cefaz. Vocês vão ouvir falar muito da Cefaz. A Cefaz é a Secretaria da Fazenda. Todo estado tem, tá? Tem alguns municípios que também tem. Tem outros que tem com outro nome. Mas é basicamente a mesma coisa. Que é o órgão, a secretaria responsável por cuidar dessa parte de impostos, tá? Então, nesse caso dos documentos eletrônicos, o que a Cefaz vai fazer? Ela vai ter um servidor lá, ela tem um sistema lá, que fica esperando os sistemas dos estabelecimentos comerciais a mandarem as suas notas eletrônicas. Para quê? Aí, né, a princípio, a única função era a autenticação. Que é assim, por isso que os estabelecimentos comerciais hoje têm aquele certificado digital, que é uma chave gigantesca. Eu não vou entrar em detalhe com isso com vocês, que é bem complexo, tá? É uma chave gigantesca que faz um cálculo matemático, que aí lá no servidor ele tem uma outra chave que sabe que é a minha, que quando ele recebe um documento que está com uma tripa gigantesca no final do arquivo, lá de um monte de número, letra, ele olha, calcula e sabe que sou eu que mandei. E aí ele faz a autenticação. Só que aí isso foi crescendo, né? Novamente a necessidade de controle do Estado. Eles foram colocando formas de consistir o que veio no arquivo. Porque não bastava dizer pra gente como tinha que fazer, eles tinham que garantir que estava sendo feito. Aí surgiram aquele monte de número de rejeição da NFC e da NFE. Se eu não me engano, agora deve estar no 800. Então, cada uma é um tipo de problema diferente na operação de nota eletrônica. Aí vocês imaginam como que a pessoa trata isso. Quem é que consegue decorar 800 mensagens e tipos de erros diferentes? Ninguém. O software dá para tratar? Dá. Mas aí, em vez de você facilitar a operação via software, né, é melhor voltar para o talão. Então, aí o pessoal que fez o SAT viu isso. Fora outros problemas que, assim, eu não vou citar, mas vocês vão vivenciar muito, que é tudo que é do governo falha muito. Então, assim como o hospital falha, o software da Cefaz também falha. Sempre. Então, legal, precisa emitir uma nota. O problema é seu. Tá fora. Tá offline. Quando volta? Não sei. E é isso aí. Lide com isso. Aí foi se remendando a legislação de documento eletrônico para contornar todos esses problemas. Por exemplo, para o caso de ficar offline, tem um negócio que se chama nota em contingência. Que é o quê? Uma nota que eu emito sem autenticar nada. Olha que beleza. Que não vale nada. Que não vale nada. Entendeu? Eu tenho que enviar ela quando a Cefaz ficar no ar de novo. Aí quando eu enviar, depois de muito tempo, aí é que a Cefaz vai consistir. Legal, a sua nota está com problema, cara. Você não pode fazer essa venda. Cadê meu cliente? Cadê meu produto? Foi embora já. Eu já entreguei o DANF supostamente correto para ele e ele foi embora. Então aí tem esses furos, né? Pensando nesses furos, o pessoal de São Paulo criou o SAT. O que é o SAT, basicamente? Eu não sei se vocês chegaram, eu não tenho nenhum para mostrar para vocês aqui. Vocês chegaram a ver o SAT lá no CQ? É uma caixinha assim, ó, geralmente preta. O que essa caixinha faz? Ela é, resumidamente, o servidor da Secretaria da Fazenda na sua mão. Ela faz aquele trabalho que a Secretaria da Fazenda deveria fazer, né, que se propõe a fazer, que é autenticar e consistir os dados sem precisar falar com ninguém, sem precisar de conexão com a internet. Ele faz isso via USB. Você espeta na sua máquina lá e você consegue fazer suas vendas. Por favor. Tem como ser, vamos falar assim, pelo SAT eu tenho como... Tem como rastrear ou não? Essa informação é diretamente? Não tem como ser clonada? Tipo invadir, vai? Olha, eu vou te dizer com o conhecimento de TI que eu tenho que tudo é possível. Tá.
Só que, assim, ele é um pouco mais seguro. Hoje, eu vou te falar, em termos de modalidade fiscal, ele é o que a gente tem de mais seguro. Porque, assim como a NFE, o documento eletrônico, ele tem um certificado do emissor e o certificado relacionado ao emissor lá no servidor para ver se o que saiu daqui é realmente o que chegou lá, sim, o SAT também tem. Quando você está instalando ele, tem um processo de configuração que a gente chama de associação de assinatura, que ele associa o meu certificado com o certificado que a Fazenda acha que eu tenho e com o certificado do SAT. Então, este SAT só pode vender usando o meu CNPJ e a minha assinatura. A chave, né? Isso, exatamente. Entendi. E a Cefaz só vai aceitar vendas deste SAT se forem assinadas por mim. Basicamente, essa é a consistência simples, tá, do negócio. Agora tem outras coisas, tem outras regras, tem regra de rede também, de IP. Isso. Então, assim, como é que funciona o SAT? Ah, ele funciona completamente offline? Não. Para vender, sim. Eu mando vender, assim, pode estar sem energia elétrica. Se eu tiver meu computador e meu SAT ligado no no-break, ele vende. Só que aí, de tempos em tempos, ele se conecta com a Cefaz e envia os arquivos. Assim como a NFC. Só que com a garantia de que, quando ele chegar lá, ele só vai consistir autenticação, ele não vai consistir dados. Por quê? Porque o SAT já faz esse trabalho. Ele já diz para mim na hora, é instantâneo. A regra é, ele não pode demorar mais que 5 segundos para responder. E é assim que funciona. E ele fala, essa venda tem algum problema na hora. Isso aí muda tudo. Porque assim, o meu cliente não saiu da loja, ele não levou o DANF errado e ele não levou o produto. E ele não pagou uma coisa que está errada. É isso. Esse é o grande show do SAT. Agora, ele tem alguns outros problemas, tal. Ele queima, ele trava, ele tem alguns controles que o Estado colocou. Por exemplo, ele tem atualização de firmware. Vocês sabem, todo mundo sabe o que é um firmware? É um programa controlador. Ele controla um equipamento. Isso daqui tem um firmware rodando dentro dele. Isso daqui tem um firmware. Isso daqui tem um firmware. Esse daqui também. Ele tem um programinha que roda dentro dele que ele comanda os dispositivos. No caso do mouse ele comanda o clique, o sensorzinho aqui, a comunicação com o computador. É um software controlador mais simples. É como se fosse um sistema operacional minúsculo. Isso é um firmware. O SAT também tem um. E para garantir que ele esteja sempre consistindo as minhas vendas do jeito certo, ele recebe atualizações periódicas. E aí, mais uma vez, ele precisa da conexão com a Cefaz, de vez em quando, para fazer essas atualizações. E aí a Cefaz impôs algumas regras, por exemplo, se eu não ligar o meu SAT na rede nunca, tipo, vamos dizer que eu seja um cara que eu acho que eu sou um gênio, e eu tiro o cabo de rede do SAT e falo, pronto, posso vender e nunca vou mandar para a Receita. Se você não mandar, acho que na verdade é menos dias. O SAT bloqueia. Eu acho que se ele ficar 5 dias sem falar com a Receita, ele bloqueia. Ele entra num estado que chama bloqueio autônomo. Ele não vende mais. Ele só vende quando ele falar com a Receita de novo e transmitir os arquivos dele. E aí tem uma outra regra também. Por exemplo, se você ficar mais de 9 dias sem transmitir os arquivos que estão dentro do SAT, os arquivos eles passam a ser inválidos. Sua nota não vale mais. Mas o SAT já não faz a informação direto com a Receita? Não, ele faz depois. Tem que dar esse comando para ele encaminhar? Não, ele faz automaticamente. Só que se eu tirar o cabo de rede, ele não tem como fazer. É isso. É assim, a gente chama isso de comunicação assíncrona. Que é assim, não é ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no caso da NFCE, o PDV faz a venda, ele gera NFCE, e a NFCE tenta falar com a Cefaz na hora. E aí a Cefaz me devolve e eu posso imprimir meu DANF. No caso do SAT, não. Meu PDV está aqui, eu falo com o SAT, ele autentica, valida e me devolve. Eu posso imprimir o DANF do SAT, que não chama DANF, ele chama extrato. É mais um jeito de complicar, mais um nome para vocês decorarem, tá?
E aí depois, de tempo em tempo, o SAT tenta falar com a Cefaz. Só que a Cefaz só vai autenticar. Ela não vai consistir. Ela não vai olhar se eu estou sonegando, se eu estou colocando, sei lá, vendendo produto com valor zero. É uma coisa que não pode fazer. Algumas situações assim. Ela não faz isso. Quem faz isso é a caixinha que está lá do lado do seu caixa. Ela só vai mandar para a Cefaz porque tem que ficar, né, sob a guarda do Estado. Porque depois, do mesmo jeito que é com a NFCE e com a MFD também era, eles vão consistir os relatórios que você gerou com o que efetivamente você vendeu. É você gerando provas contra você mesmo. É amarrado. Tem gente que consegue ainda desamarrar. O brasileiro é embaçado para isso aí. O brasileiro é criativo. Dúvidas? Fui muito rápido? Deixa eu ver se vai rolar um café pra gente, porque eu já pedi já, mas não rolou. Oi. Vai rolar aquele cafezinho ainda? É o Eric. Ah, tá bom então. Tá bom. Valeu. Tchau. Peraí. Sim. Qual o significado do C na NFCE? Consumidor. Consumidor? Nota fiscal é nota fiscal de consumidor eletrônica. Não é consumidor eletrônico, é de consumidor eletrônica. É meio esquisito, né? Mas é isso. Você acha, na sua opinião, que você vai assumir em breve? NFC? Adoraria. Porque ela é recente, né? Ah, depende do que você fala por recente. Ó, quando eu entrei... Já tem já um tempo. A NFC, vamos pôr recentemente, uns 3 anos, eu acho. Mais. Mais? E agora tem a NFC Paulista, não, Fiscal Eletrônica Paulista, de cada município, né? Ah, é legal. Legal você me perguntar isso. É um pouco diferente. Sim. Basicamente, a nota fiscal paulista ela só pode surgir por conta da memória fita detalhe. Por quê? Na MF eu não tinha o detalhe do cupom. Eu só tinha quanto foi. Na fita detalhe eu tenho tudo. Aí na fita detalhe eu pude introduzir um campo para colocar o CPF do consumidor. Por quê? Porque eu não conseguia rastrear ainda a compra. Eu sabia quanto foi, se foi em dinheiro, quantos produtos comprou. Se pagou em cartão eu tenho, se não, eu não tenho o dado de quem comprou. A nota fiscal paulista veio para resolver os seus problemas. Os seus não, do governo. O nosso veio para atrapalhar. E aí agora você declara voluntariamente o seu CPF, né, o seu documento de identificação, sob a condição de supostamente receber um retorno de imposto, que você já deveria receber, né, não em dinheiro, deveria receber em benesses, né, porque é para isso que a gente paga imposto, para o Estado fazer coisas para a gente. A gente não precisa pagar de novo, tipo pagar convênio, pagar escola, pagar faculdade, é um negócio absurdo, você já paga por isso. E aí ele supostamente te dá um dinheiro para você ficar contente e se sentir motivado a declarar voluntariamente o seu CPF. Aí no caso dos documentos eletrônicos, eles têm dentro do XML um campo separado para o CPF também. No caso do XML dos documentos eletrônicos, ele vai na hora para a Cefaz ou vai depois de um tempo no caso do SAT. E lá dentro ele vai. Aí, uma outra obrigação acessória que o ECF tinha. Isso daqui, no caso do documento eletrônico, é simples, você não precisa fazer mais nada. No caso do software, é só colocar dentro do XML, dentro do arquivinho, e ele vai. No caso do ECF, não. Ele não tem rede. Ele guarda na memória e fica lá. Aí você tem que gerar um relatório para fiscalização falando qual venda foi com qual CPF. Mais uma obrigação acessória, olha que legal. Aí teve que pagar a software house para fazer esse sistema que faz isso, que na Conecto, se vocês não ouviram falar, o Rodrigo já ouviu com certeza, chama Web Service. Que é um sistema que gera uns arquivinhos, ele lê do nosso banco de dados as vendas e qual CPF foi identificado nelas, gera um arquivinho num formato definido por especificação, uma lei, e a gente dispara isso para a Cefaz. Fica tentando disparar, porque nem para isso ela recebe também, ela fica reclamando, rejeitando. Tem outra nota fiscal paulista e tem outra que foi gerada em São Paulo. Agora você me pegou, eu não lembro. Eu até cadastrei esses tempos. A nota
nota fiscal paulistana, alguma coisa assim. É da cidade de São Paulo. Basicamente, todos eles partem do mesmo conceito. Então, mas parece que é diferente a nota fiscal paulista dessa nota, porque um registra, a outra não, a mesma informação. Eu fiquei também, eu até dar uma aprofundada nesse assunto aí, porque eu achei super confusa. Como assim? Uma registra? Assim, a informação que eu declaro na nota fiscal paulista, essa outra nota não Você tem que abrange. declarar de novo. Às vezes encaixa ou não. É, porque vai ver, eu quero colocar um CPF na paulistana e outro na paulista. É meio... Eu não duvido, pensando bem. Então. Não, mas basicamente é o mesmo conceito, é você se entregar em troca de alguma coisa, que supostamente você não teria direito. E o consumidor e o cliente também, né? Porque às vezes ele não declara. E aí quando você declara na fiscal paulista, você pode chamar um processo contra o próprio Isso. que ele declarou. Exatamente. Aí o bicho pega. E aí, assim, isso que você falou, legal, surgiu a nota fiscal paulista e surgiu a paulistana, alagoana, cupom mania no Rio de Janeiro, cupom legal, Minas legal, sei lá, nota fiscal. Uma coisa que a nota fiscal paulista... É o mesmo conceito, algumas funcionam diferente. Por exemplo, o Rio de Janeiro ele tem meio que uma autenticação. Ele não manda nada para a secretaria. Ele gera um cupom. Pode entrar, Martinho. Ele gera um cupom para você mandar um código que está impresso lá. É feito um cálculo em cima da venda, tá? Ele gera um código autenticador que fala qual é a venda. O código autenticador, se eu não me engano, ele é composto por número do cupom, CNPJ do estabelecimento, número do ECF e o valor da venda. Não viu isso? Isso. E aí você tem que mandar isso por SMS para um número lá. E aí automaticamente ele te cadastra numa promoção, olha que legal, e também vincula ao seu CPF, porque a sua linha supostamente está vinculada ao seu CPF também.